alguns dias nós estamos recebendo uma mensagem do Espírito Santo, uma palavra do Espírito Santo com relação aos nossos ouvidos espirituais. Já faz alguns dias que Deus vem falando conosco a esse respeito, e hoje de manhã, no nosso culto, na cidade de Sumaré, nós tivemos um ato profético, uma direção aonde os ouvidos das pessoas receberam uma unção. Eu molhei meu dedo com o óleo ungido e eu fui tocando levemente na orelha das pessoas, como um ato de fé representando o assunto do qual eu vou falar aqui. Os pastores de ovelha, principalmente em Israel, eles precisam ter muito cuidado para proteger as ovelhas, porque existem muitas moscas que elas pousam na ovelha, causando muito problema, levando até mesmo a ovelha à morte. E existe uma mosca em especial, uma varejeira, que ela é daquela região que quando ela pousa na ovelha, ela entra pelo ouvido e deixa algumas larvas. E diferente das varejeiras comuns que a gente conhece, que as larvas vão ali se reproduzindo e comendo a carne do animal, essa varejeira, ela forma uma carne esponjosa, fechando o ouvido da ovelha, e a ovelha não consegue mais ouvir a voz do pastor. A ovelha fica surda porque o ouvido fica obstruído. E é feita uma mistura com azeite. Na verdade são 3 elementos: azeite, esopo e parece que é uma mirra, é um perfume. É um repelente natural que é composto pela mistura de 3 componentes. E então o pastor, ele unge, ele unta, né? Ele pega ali uma esponjinha e passa dentro dos ouvidos das ovelhas. E quando eles partem para os montes, essa mosca não consegue colocar os ovos ali no ouvido da ovelha. E é interessante que quando as ovelhas estão sofrendo com essa tal carne esponjosa, causa uma coceira muito grande. E elas se ajoelham e tentam coçar os ouvidos. E é um problema muito grave que chega a levar a ovelha à morte. Hoje eu li um texto em Sumaré que se encontra aqui, vou ler para vocês. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui, versículo 1. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias cobiças, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então me parece que essa unção, esse óleo, esse produto, esse elemento que os pastores protegem os ouvidos das ovelhas, diz respeito também à nossa vida espiritual. Porque também existe uma varejeira espiritual, espíritos malignos, que tem tampado os ouvidos das ovelhas. Hoje de manhã, quando Deus nos deu essa direção, nós vimos nitidamente os ouvidos de pessoas sendo abertos. Teve um irmão que ele ungiu o ouvido de um outro irmão, e naquele culto o irmão fez um ato de fé obedecendo o Espírito Santo.
problema não é que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. É que a gente até ouve, mas não obedece. Não consegue levar adiante aquela direção que o Espírito Santo nos deu. Porque os ouvidos espirituais estão tampados. Às vezes nós estamos até ouvindo o som que sai aqui desse áudio, dessa pregação, mas isso não tem chegado até o nosso coração. Não tem produzido vida, porque a libertação vem pela palavra de Deus. A cura vem pela palavra de Deus. Jesus disse em João 8 para eles: vocês não conseguem ouvir a minha palavra. Não sois das minhas ovelhas. Ou seja, havia um bloqueio no ouvido daqueles religiosos. E a libertação vem pela palavra de Deus. Eu peço que você abra o seu coração. No Pão Nosso, nesse momento. Eu vou fazer o mesmo ato profético em Campinas hoje à noite. Eu quero ungir os ouvidos dos irmãos. E eu quero pedir que o poder de Deus venha e desobstrua para que nós possamos obedecer. Eu não estou falando só de sentar numa cadeira de igreja e ouvir a pregação. Eu estou falando de correspondência. Obedecer o que Deus está falando. Agir. Porque ouvir, na terminologia bíblica, é fazer o que Deus está mandando. Então você é meu convidado, minha convidada. Muitos estiveram conosco hoje de manhã, receberam essa unção e saíram dali, determinados a uma nova atitude diante do Senhor. E eu sei que não vai ser diferente hoje à noite na rua Euclides Arruda de Almeida, 363, Vila União, na cidade de Campinas. Às 18 horas nós estaremos ali, iniciando essa reunião, e nós vamos ungir e desobstruir pela fé os ouvidos espirituais de homens e mulheres que essa semana ainda vão receber sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. E eu te convido, venha, você, meu irmão, minha irmã, que sabe que você deveria ter estado no culto da manhã e não esteve, então faz um esforço para você estar conosco à noite lá em Campinas. Venha, receba e ande naquilo que Deus tem para você. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua santa palavra, pela tua santa unção que opera maravilhas na nossa vida. Obrigado. Obrigado pelos teus sinais. Obrigado pelas tuas maravilhas. Guarda cada um. Nos conduz com ouvidos abertos na tua vontade. Toda varejeira espiritual seja repreendido. Ouvidos sejam abertos agora, em nome de Jesus, para que a palavra da libertação ela entre e nós possamos ouvir a voz do nosso sumo pastor, o nosso Jesus, e nada nos faltará. Te agradecemos, te louvamos, em nome do Pai, do Filho, do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.